Boa noite. De facto, hoje, aqui no Porto Canal, o candidato do Partido Socialista, Manuel Pizarro, 49 anos, um homem do Porto, estudou cá, já foi membro da Assembleia Municipal do Porto, também nas autárquicas, foi membro autárquico em Ramalde, também, enfim, tem um vasto currículo também ao nível autárquico, mas também como deputado. Muito boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, é um prazer. Muito gosto. Vamos então conversar aqui um pouco ao longo de 25 minutos, para uma vez estamos a pouco mais de 6 dias das eleições. Eu perguntava-lhe se a 6 dias das eleições tem a certeza que vai ganhar ou não. Não, a certeza não tenho, senão o melhor era poupar o esforço das eleições. Mas tenho uma convicção de que a minha campanha está em crescendo e que o apoio popular tem vindo a aumentar. Eu acho que hoje existem muitas razões para confiar que o Partido Socialista vai, ao fim de 12 anos, recuperar a liderança da Câmara Municipal do Porto. Eu estou muito convicto de que temos o melhor projeto para a cidade. Temos as ideias mais bem arrumadas, as propostas mais execuíveis, sobretudo que mudam aquilo que tem sido a prioridade. O discurso político português é muito marcado pelas infraestruturas, pelas grandes obras públicas, pontes, túneis, coisas faraónicas. E eu tenho feito desde o início um discurso voltado para uma realidade que se nos impõe com a crise, que são as pessoas. Os problemas do emprego, os problemas da coesão social, do combate à exclusão extrema, da proteção dos mais idosos. Eu acho que isso vai... Mas não é isso, é que é isso que os outros candidatos também estão a fazer. Ou se podem fazê-lo. O eleitorado não pode estar confundido a esta altura a achar que os candidatos todos, não só no Porto, tenho feito debates também noutros concelhos e hoje todos também estão a pensar nas pessoas, as infraestruturas são feitas. Sim, o eleitorado é um pouco mais subtil e um pouco mais inteligente do que alguns dos políticos da velha guarda pensam. Porque o eleitorado não se esqueceu que o Dr. Menezes começou este processo de campanha eleitoral propondo 3 novas pontes entre o Porto e Gaia e até um túnel debaixo do Rio Douro para unir o Canidelo à Foz do Douro. Ora, fazer isso significa não fazer uma agenda a favor das pessoas, a não ser que se imagine que nós voltaremos a ter condições para nos endividarmos e para pagar as contas completamente fora de horas, como acontece hoje na Câmara de Gaia. Mas hoje, mesmo que ele quisesse, não o podia fazer, isso já não é possível. E, portanto, é evidentemente que estas eleições colocam em cima da mesa uma opção clara. Porventura, nunca aconteceu no Porto haverem projetos tão radicalmente diferentes para a cidade. E o meu projeto é o projeto que está do lado das preocupações com as pessoas. E acha que o que vem aí de limitação em termos financeiros para as câmaras permite isso? As obras, as infraestruturas, já não há dinheiro para isso. E acha que há dinheiro para o resto? É possível prometer às pessoas isso? Acho que obriga a um discurso muito sério sobre o que se pode fazer. Eu estou absolutamente convicto que o programa que eu apresentei é um programa execuível. Eu, em cada atividade que proponho, explico qual é o seu âmbito e qual é o orçamento que vou alocar. E tenho consciência de quais são os limites orçamentais da Câmara do Porto. Aliás, assumi desde o início um compromisso. A Câmara do Porto, sob a minha presidência, continuará a pagar aos fornecedores num prazo inferior aos 30 dias. O que significa que tudo o que eu investir tenho que reunir os meios financeiros previamente para o poder fazer. Agora, eu acho que nós temos que nos concentrar nos investimentos que são socialmente mais reprodutivos. É essa a escolha. Por isso, sempre que eu falo de fazer um programa, eu falo do que é qual é o impacto dele sobre as pessoas e sobre o emprego. Um exemplo. O problema dos idosos, está toda a gente de acordo, a cidade do Porto é uma cidade envelhecida, há 55 mil pessoas com mais de 65 anos de idade. Muitas dessas pessoas vivem sem problemas, felizmente com boa qualidade de vida, muitas outras precisam de apoio domiciliário. Ora, o que acontece é espantoso. Há 150 instituições de solidariedade social no Porto, mas a capacidade de apoio às pessoas de idade está esgotada. Há fila de espera para o apoio domiciliário. Ora, esta é uma área em que eu acho que a Câmara tem que investir. Eu assumo um compromisso, eu ajudarei as IPSS a contratarem 300 novos profissionais para darem apoio domiciliário a mais de 3 mil pessoas de idade, de maior idade, que precisam desse apoio. É um exemplo de alocação de recursos que eu acho que tem a ver com as nossas prioridades hoje. Criamos emprego, melhoramos a qualidade de vida das pessoas. É neste tipo de programas que eu vou concentrar a ação municipal. Agora, não se pode fazer isto e ter uma agenda de obras públicas interminável. Isso não é possível. O seu principal adversário é o Dr. Menezes? Isso é absolutamente claro. O Dr. Menezes representa no Porto o governo mais centralista de que há memória no país. E representa, mas representa ativamente, porque podia representar apenas por ser do mesmo partido. Não, há vários dossiês de vida da região na qual o Dr. Menezes foi cúmplice, nos casos pelo silêncio, noutros casos mesmo pela tentativa de desculpar o Governo daquilo que o Governo fez à região, diminuição da autonomia do aeroporto Sá Carneiro num processo muito mal conduzido de privatização da ANA, redução dramática da autonomia do Porto de Douro e Leixões,
desmantelamento do Centro de Produção do Porto da RTP, que é aquilo que estamos a assistir todos os dias, com o Dr. Menezes a colaborar nas desculpas. Primeiro, não havia problema nenhum com a saída da Praça da Alegria, que era o principal programa produzido no Porto, porque vinha aí toda a direção da RTP2. Depois, claro, não veio direção nenhuma da RTP2 nenhum, antes pelo contrário, estão agora a retirar programas da RTP2 do Porto, e o Dr. Menezes veio a semana passada dizer que o seu Primeiro-Ministro lhe garantiu que não havia problema nenhum porque vinha a RTP Internacional. Mas, quer dizer, não sei onde isto vai acabar, as eleições são já dentro de 6 dias, como disse, senão eu acho que o Dr. Menezes acaba a anunciar a vinda do canal Panda para o Porto. Dr. Pizarro, o senhor começou a sua campanha há um ano, em agosto. Não acha que foi cedo demais? Não, porque eu tenho consciência de que um dos maiores problemas do regime democrático hoje é a separação entre as pessoas e a política. Os cidadãos estão desconfiados. E têm razões para estar desconfiados. Veja que as pessoas votaram contra o Partido Socialista nas eleições legislativas, estavam cansadas da governação socialista, mas votaram na base de um conjunto de promessas que o Dr. Passos Coelho fez, acompanhado sempre pelo Dr. Menezes. Fez, não haveria cortes nos salários, não se punha em causa as pensões dos reformados, as pessoas não suportavam mais a austeridade. E depois o governo fez tudo ao contrário. Claro que isto acaba por gerar descrença nas pessoas. Eu tenho a convicção de que a única forma de reinteressar as pessoas para a causa pública é dialogar profundamente com elas. E o que eu fiz durante este ano foi ouvir as pessoas do Porto, ir ter com elas a casa, aos bairros, aos cafés. Eu acho que é um processo muito útil de reconstruir uma legitimidade para a minha ação política. E devo dizer, eu aprendi muito com as pessoas do Porto. O meu programa hoje é feito em grande parte por contributos, centenas de contributos que eu fui ouvindo das minhas conversas com essas pessoas. Acha que votar em Luís Filipe Menezes é votar no PSD e CDS? É votar na parte pior do PSD, que é a parte mais centralista, a parte mais antissocial, a parte mais anti-Porto. Eu limito-me a constatar os factos. E os factos é que as pessoas, por exemplo, em Gaia, gostaram do trabalho, inclusivamente o candidato do PS a Gaia, que inclusivamente quer ser o herdeiro de Luís Filipe Menezes em Gaia. Eu acho que é preciso nós não esquecermos que o Dr. Luís Filipe Menezes foi Presidente da Câmara de Gaia durante 16 anos. É metade do período democrático. Claro que nesses 16 anos, que foram anos de intenso desenvolvimento de todo o país, houve também desenvolvimento em Gaia. Eu não sei qual é a avaliação que os cidadãos fazem hoje. Eu imagino que hoje, confrontados com o facto de que Gaia é o concelho do país com o maior número de desempregados. O Porto tem 20 mil desempregados, mas Gaia tem 34 mil desempregados. Tem mais desempregados que Lisboa ou Sintra, que são municípios com maior população, confrontados com o facto de que pagam mais 50% na fatura da água, confrontados com o facto de que aquele modelo de desenvolvimento parece estar esgotado. É o município do país com o maior número de beneficiários do rendimento social de inserção. Não estou certo de que hoje as pessoas tenham a mesma avaliação. Vamos às suas propostas. Sabe que tenho acompanhado esta campanha, tenho feito alguns debates e fizemos aquele debate com os candidatos ao Porto, tenho ouvido os candidatos ao Porto e não tenho ouvido muito falar do papel de liderante do Porto na região norte. Ou seja, tem-se discutido muito o Porto, a cidade do Porto, o centro do Porto, a reabilitação do Porto, os idosos, etc., e os bairros, mas depois não se tem ouvido falar da importância que o Porto tem como uma cidade liderante a nível nacional do norte do país e não só do norte. Disse-me já que o Governo contribuiu para que essa liderança se tenha perdido. Não acha que também isso já vem de outros tempos, em que José Sócrates era Primeiro-Ministro e o senhor fez parte de 2 governos de José Sócrates? Sim, todos os governos do país são centralistas, sempre. Por definição, neste país tudo é centralista. Agora, a verdade é que assistimos neste momento a um absoluto exagero. Quando eu fui membro do Governo, eu dei um enorme contributo para valorizar o Porto na área da saúde. O Porto já era muito importante na área da saúde e tornou-se ainda mais importante depois da minha passagem pelo Governo. Veja o que foi feito de investimentos no Hospital São João, no Hospital Santo António, com o Centro de Cirurgia de Ambulatório, com a criação do Centro de Reabilitação do Norte, que infelizmente este Governo deixou fechado. Isso parece não incomodar os meus adversários de direita. Com o início da construção do Centro Materno-Infantil, que estava há mais de 20 anos, eu tenho consciência que enquanto estive no Governo combatia ativamente o centralismo e ajudei a que no setor da atividade em que eu estava ligado, o Porto ocupasse uma posição liderante, uma posição de comando. Apesar disso, o Porto não conseguiu. E a verdade é que continua a perder liderança. O que é que garante agora ao Porto que isso vai acontecer? Há um problema de modelo institucional. Nós precisávamos, de facto, de um modelo institucional diferente. A regionalização seria o ideal, ao menos uma junta metropolitana com um poder autónomo que não dependesse apenas das autarquias,
Mas, enfim, eu não me vou escudar atrás do modelo institucional que não é o mais adequado. Nós precisamos de autarcas e precisamos de um presidente da Câmara do Porto que manifeste vontade de colaborar com os autarcas da região, que os saiba ouvir, que saiba dialogar e que saiba ser a sua voz, com tenacidade e com determinação. Eu acho que isto tem faltado nos últimos anos. Claramente o Dr. Rio nunca quis ocupar esse papel ou não foi capaz de o fazer. Eu acho que tem condições de diálogo, de capacidade de diálogo e de convencimento para ocupar esse lugar. Nós temos que construir isto a partir da base, não havendo um modelo institucional, só pelo esforço de convencimento é que o conseguiremos. Mas eu acho que o conjunto da região percebe a importância de ter um Porto com energia e com capacidade liderante, e eu acho que tem as condições pessoais e políticas para fazer esse caminho. Falou agora dos candidatos de direita, está a meter nesse Rui Moreira? Claro, o Rui Moreira é um candidato independente do ponto de vista partidário, mas tem o apoio do CDS e tem a matriz ideológica do seu programa e dos seus apoiantes. Veja que a lista de Rui Moreira tem nos números 2 de qualquer um dos cargos, Assembleia Municipal e Câmara Municipal, destacados elementos do CDS, e tem vários componentes das listas do Rui Rio. É evidentemente. Não vê diferenças entre Rui Moreira e Luís Filipe Menezes? Vejo diferenças. Um é mais populista, o outro é menos populista, mas francamente são dois candidatos da área ideológica da direita. Até acho que eles se ofenderiam se eu dissesse que algum deles é de esquerda. Como é que comenta o facto de ontem o candidato do Bloco de Esquerda ter dito que estava preocupado com pós-eleições, uma vez que o PS estava a desviar da convergência à esquerda e já se fala de alguns dos seus apoiantes numa convergência com Rui Moreira? Eu acho que tinha sido mais útil se o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda tivessem aceito o meu desafio para fazermos uma coligação pré-eleitoral para o Porto. Essa coligação tinha sido muito útil. E não há nenhuma boa razão para não se ter feito. Eu respeito a posição do PCP e do Bloco de Esquerda não a terem querido realizar. Agora, que não tendo querido fazer uma coligação pré-eleitoral, estejam preocupados com os cenários pós-eleitorais, já me parece completamente fora do contexto. Tentou essa coligação com o Nuno, tentou essa operação de charme com o Nuno Cardoso? Não, o Nuno Cardoso, na altura, era militante do Partido Socialista e apareceu em várias iniciativas associada à candidatura do Dr. Menezes. Eu achei que era quase ofensivo da sua autonomia, do seu direito de fazer o que muito bem entender com a sua vida, estar na altura a pressioná-lo. Depois fiquei muito surpreendido, acho que todos os que acompanham o fenómeno político ficaram, quando ele decidiu, depois de aparecer várias vezes ao lado do Dr. Menezes, assumir-se como candidato independente. Enfim, é uma opção que só ele diz respeito. Vai prejudicar a sua candidatura? Pode prejudicar a Estou sua absolutamente confiante de que não vai, mas estou também absolutamente certo de que foi construída com esse objetivo. Vamos às propostas para o Porto. O que é que o Porto precisa de facto já, que você possa fazer? Precisa, em primeiro lugar, de iniciativas concretas para dinamizar a economia e o emprego. Estas que eu apontei, aquela sobre a proteção social aos idosos, mas há muitas outras. Precisa de mais atividades de enriquecimento curricular nas escolas, que melhoram a qualidade da formação das crianças e, ao mesmo tempo, geram oportunidade de emprego para jovens licenciados, para jovens que estão preparados para fazer essa formação, por exemplo, na área da educação para a saúde, na saúde oral, para que todas as crianças das escolas do Porto tenham acesso a cuidados de saúde oral, na atividade física e desporto, que pode melhorar a sua saúde e também trazer os pais para a escola, melhorando a vida da comunidade. Precisa de um centro empresarial em Campanhã, na zona mais deprimida do Porto, construído com recursos escassos a partir da recuperação do antigo matador industrial. Com que empresas? Com as empresas que se geram na universidade. O polo de inovação, o polo da inovação da Universidade do Porto, o UPTEC, tem 114 empresas incubadas, mas já houve 12 que saíram do polo de incubação e estão no mercado. Aliás, várias delas com muito sucesso e, felizmente, a maior delas no centro do Porto. Mas, francamente, o município não fez nada para atrair essas empresas. E nós temos que olhar para esta economia do futuro e temos que olhar para muitos jovens que têm formação. Dos setores deste centro empresarial de Campanhã será dedicado precisamente à indústria do audiovisual. Nós temos que criar oportunidades para estes jovens muito qualificados se possam fixar no Porto e ajudar à sua fixação no Porto. Se tivermos uma atitude passiva, outros nos ganharão a dianteira neste processo e o Porto continuará a desertificar-se. Como é que pode fixar pessoas no centro do Porto, sabendo que é quase impossível morar no centro do Porto? Há, nessa matéria, duas questões que são essenciais. Nós temos que alargar a requalificação urbana, fazer requalificação urbana por preços mais aceitáveis do que as operações de natureza muito especulativa que estão associadas a Porto Vivo, e temos que fazer investimento de dinheiro público em algumas dessas operações.
é evidente que é necessário permitir às pessoas que saíram, sobretudo do centro histórico, que são pessoas, muitas delas, que não têm grandes recursos económicos, mas têm uma enorme paixão pelo sítio onde viveram toda a vida, onde viveram os pais e os avós, possam regressar ao centro histórico do Porto. Isso é essencial. E temos, ao mesmo tempo, que atrair pessoas novas que sempre gostarão de morar em ambientes que são extraordinários do ponto de vista patrimonial. E temos que ter uma ideia, há um enorme potencial nos 70 mil estudantes do ensino superior que estudam nas universidades e no Politécnico do Porto. 2/3 deles vêm fora da área metropolitana. Quase 4 mil vêm do estrangeiro. Esse será um mercado imenso se nós conseguirmos recuperar, induzir a recuperação de grandes áreas do centro do Porto, sei lá, a metade superior da Rua de Santa Catarina, a Rua Alexandre Braga, a Rua Passos Manuel, ruas onde hoje não mora praticamente ninguém e que podem ser recuperadas para pequenos apartamentos de aluguer a estudantes, numa espécie de conceito de bairro académico. Isto é, em vez de nos lamentarmos porque a Universidade saiu do centro do Porto, não há nada a fazer, saiu, está consumada, temos que aproveitar o facto de termos, por exemplo, para o Paulo da Asprela, um meio de transporte, que é o metro, que é confiável e confortável. Um estudante que mora no Marquês está a 5 minutos de metro do Paulo da Asprela. Eu acho que é para estes dois setores, para o regresso das populações que saíram, que foram expulsas e que desejam regressar, a primeira geração dos que saíram, e para os jovens estudantes universitários, que nós temos que dedicar uma grande atenção. Mas não acha que isso é uma matriz do país inteiro? Os centros ficaram desertificados, não é uma questão só do Porto, e que houve uma tentativa de várias câmaras, e se calhar do Porto também, que apesar de tudo dinamizou um bocadinho a baixa do Porto, sim. E que fez essa tentativa com a Ceruca, a requalificação, e não conseguiu. Como é que é possível prometer às pessoas que isso é possível? Porque nós temos que o fazer em maior escala e temos que o fazer com um maior sentido económico. Isso exige algo que só agora se tem discutido, mas que é a minha convicção desde há muito tempo, é que tem que haver investimento público na reabilitação urbana. Não é possível imaginar que só o mercado vai resolver a situação, porque se fosse só o mercado a resolver a situação, não teríamos chegado onde chegamos. Claro que havia uma distorção do mercado relacionada com a forma como havia a lei das rendas. Mas hoje há novas distorções de mercado. Há excesso de oferta de habitação em relação à procura, há uma crise financeira muito grande e muitas das pessoas que saíram do Porto, na altura contrariadas, hoje não poderão voltar, quanto mais não seja pela simples razão de que não têm comprador para a casa que, entretanto, adquiriram à periferia. Isso significa que nós temos que fazer investimento público na reabilitação urbana. E acho que esse tema tem a ver com a discussão dos fundos comunitários. Eu tenho uma ideia clara sobre onde é que eles devem ser empregados no Porto. Reabilitação urbana, eficiência energética, em parte associada à reabilitação urbana, e depois na área da mobilidade. Por isto é que eu não quero gastar dinheiro a fazer pontos para Gaia ou túneis debaixo do Rio Douro. É porque eu quero concentrar os investimentos nestas duas áreas. São áreas que geram muito emprego, melhoram a qualidade de vida das pessoas e depois têm um efeito indutor sobre a economia de uma cidade reabitada. Morando mais pessoas no Porto, evidentemente que há mais oportunidades para o comércio, há mais oportunidades para a restauração e podemos paulatinamente ir revitalizando a cidade de Porto. Não aproveita nada do que fez Rui Rio? Aproveito boas contas na Câmara Municipal. Primeira ideia que me agrada. E é possível ter boas contas prometendo esses investimentos todos? É possível, porque eu falo-usei sempre com um processo rigoroso de obtenção dos meios de financiamento. Estes processos não serão lançados. Acha que os outros candidatos não pensam nisso também? Não vão fazer o mesmo? Pelo menos um dos outros candidatos tem um passado recente que não diz nada, não fala nada disso. O prazo de pagamento médio da Câmara Municipal de Gaia é 234 dias. É um bocado diferente de abaixo de 30 dias. Há sempre, todas as pessoas têm uma oportunidade para se regenerar. Mas a quantidade de coisas que já ouvi prometer nesta campanha, 8 estádios de futebol, pontes, túneis, um Central Park na Corujeira, ou a Broadway nas Fontainhas, não me parecem compatíveis com um orçamento controlado. Parecem, uma vez mais, ideias muito despesistas e, aliás, a própria forma como a campanha decorre também induz alguma coisa sobre a personalidade dos candidatos desse ponto de vista. Estava a dizer que do Rui Rio aproveita só as boas contas? Aproveito sobretudo as boas contas. Acho que há outras duas áreas em que eu valorizo. Um esforço de reabilitação dos bairros, com muitas insuficiências, muitas limitações e com escassa consciência social. Mas, apesar de tudo, há um esforço significativo de reabilitação dos bairros e um discurso muito forte sobre reabilitação urbana. Eu não gosto muito dos resultados. A verdade é que o centro histórico perdeu mais população nesta última década do que em qualquer uma das décadas anteriores, mas o facto de se ter colocado na agenda política a reabilitação urbana é um mérito que nós lhe devemos atribuir. Portanto, Dr. Pizarro, emprego e requalificação. A requalificação está muito ligada ao emprego. A segunda área é a coesão social. E a coesão social? Das pessoas de maior idade, que eu já falei, a questão dos excluídos, dos sem-abrigo, das pessoas com pobreza extrema. Eu acho que nós não podemos estar de costas voltadas
para essas pessoas. A mim impressiona-me que todos nós comecemos a achar normal que haja pessoas a dormir na rua, nas ruas do Porto. Isso não é normal. E se nós começamos a achar que é normal, já somos nós que estamos a ficar perturbados. Tem que haver um grande programa no Porto para resolver o problema dos sem-abrigo. Eu acho que tem que ser conduzido pelo município, mas tem que ser, os agentes de intervenção têm que ser as IPSS. Eu vou criar 2 centros de acolhimento para resolver os problemas mais imediatos e depois disponibilizar edifícios, casas que são propriedade da Câmara para, sob a gestão das IPSS, fazer apartamentos de reinserção dessas pessoas com uma componente de formação, em alguns casos com um componente de tratamento de saúde. Há pessoas dessas que têm problemas sérios de dependências, de saúde mental. Ora, o que nós não podemos é achar que isto é normal, sei lá, que entre a Petúlia e a Rotunda da Boa Vista durmam 9 pessoas ou 10 pessoas em cada noite. Eu recuso-me a aceitar que isso tenha que ser assim. Mas acha que isso tem solução? Hoje vamos a qualquer cidade europeia e é isso que vemos. Pois o Porto terá que ser melhor do que qualquer cidade europeia, na minha ambição, e, portanto, no caso do Porto, eu tenho um compromisso e vou lutar por ele desde o primeiro dia do meu mandato. Quando se completar um ano comigo como Presidente da Câmara do Porto, não haverá pessoas a dormir na rua. Eu vou lutar por isso todos os dias. E, felizmente, sendo situações dramáticas, o seu número permite imaginar que o problema é resolúvel. Nós estaremos a falar de cerca de 300 a 400 pessoas a dormirem diariamente nas ruas do Porto. Eu tenho estudado quais são os recursos necessários para resolver esse assunto e tenho a certeza, porque já falei com muitas delas, que terei muitas associações de voluntários disponíveis para ajudar neste trabalho de forma organizada. É melhor arranjar uma solução para as pessoas do que arranjar sistemas de apoio que são muito úteis e que revelam uma grande dedicação de quem os faz, mas que os apoiam na rua. Nós precisamos de soluções para os apoiar com eles fora da rua. Passos Coelho e Portas não vieram ao Porto. António já seguro esse, passou cá uns dias e tem vindo assiduamente à sua campanha. Acha útil para a sua campanha ter um líder do PS que as pessoas ainda desconfiam muito e que acham, e dizem as sondagens, que pode ter aqui o seu araquiri nestas eleições? Sobretudo, eu acho inimaginável que, com a importância que o Porto tem, quer o líder do PSD, quer o líder do CDS, achem que esta campanha aqui do Porto não tem nada a ver com eles. Isso já revela alguma coisa. Por que acha que isso aconteceu? Eu acho que acontece porque eles, no fundo, não se sentem nada seguros sobre o que se está a passar no Porto e têm muito receio de perder as eleições no Porto. E têm razão para ter receio. Não acha que seguro está com medo de perder as eleições no Porto e por isso teve cá há tanto tempo? Ao contrário, primeiro, o Partido Socialista não tem vergonha nem dos seus símbolos, nem dos seus líderes, nunca o fez. O Partido Socialista não é um partido com certezas absolutas. Temos muito orgulho do nosso percurso histórico, mas também admitimos que em alguns momentos cometemos erros de avaliação. Mas não nos escondemos, fazemos essa avaliação e apresentamos-nos aos eleitores com transparência e com clareza. Eu acho que se os líderes dos partidos de direita se escondem do povo do Porto, eles lá saberão, mas eu presumo que é por terem vergonha de aparecer ao povo do Porto. Estamos a poucos dias das eleições, o que é que falta dizer às pessoas? Eu acho que falta ainda mobilizar muitas pessoas para votar. O meu principal adversário é a abstenção. Há muitas pessoas que estão muito desanimadas, muito descontentes, que têm tendência a dizer são todos iguais. Com os políticos em geral, são todos iguais. E sente-se nesse meio também? Sinto que as pessoas Claro, eu sou candidato à Câmara e, portanto, valorizam mais o meu percurso político do que o meu percurso cívico e profissional. A minha missão é chamar-lhes a atenção para que eu tenha um percurso cívico e profissional muito grande, que mostra uma face muito diferente do que aquela que é a face dos políticos habituais. E tenho tido um cuidado imenso. Eu não escrevi nada no meu programa, não fiz nenhuma declaração que não estivesse completamente convencido que sou capaz de concretizar. Eu não aceno com 20 mil empregos, com centenas de estágios para estes profissionais ou para aqueles. Eu faço propostas concretas, com números, dizendo quanto é que elas custam e afirmando que sou capaz de as pagar a partir do orçamento do município, sem onerar mais as pessoas. Portanto, não é aumentando, antes pelo contrário. Eu vou reduzir o IMI no Porto para o mínimo possível, que é 0,3. Porquê? Porque vou ao mesmo tempo. Isso como é que isso é uma receita que perde? Perco 6 milhões de euros. E onde é que eu os vou recuperar? Porque vou agravar o IMI dos prédios em ruínas ou devolutos, como a lei permite. Portanto, eu vou ficar com a mesma receita, reequilibrando entre o conjunto dos cidadãos, que pagarão menos, e aqueles que são proprietários de prédios que estão em ruínas, que pagarão um pouco mais. Isto sem contar com o efeito de uma lei que eu espero que seja aprovada, que acabe com isenção de IMI para os fundos imobiliários que têm, no caso do Porto, dezenas e dezenas de imóveis ao abandono sem pagarem IMI. Mas, enfim, mesmo sem contar com isto, eu farei isto sempre com equilíbrio financeiro, como eu garanto, assumi o compromisso, não ouvi mais nenhum de fazê-lo, que não aumentarei
as taxas de água, saneamento e recolha de resíduos sólidos acima da inflação. É possível prometer isso nos dias que correm? É, porque a empresa Águas do Porto tem um resultado líquido positivo de cerca de 3 milhões de euros por ano. Ora, eu não tenciono fazer nada que altere a boa gestão da empresa Águas do Porto. Vou manter o mesmo padrão de gestão da empresa Águas do Porto e, portanto, estou em condições de garantir que tenho uma folga que me garante razoavelmente o não aumento do preço da água aos cidadãos acima da inflação. Eu acho que nós temos que assumir compromissos claros pelos quais as pessoas nos possam julgar. E eu acredito que esta forma muito diversa de fazer política em relação àquilo que é costume vai acabar por fazer o seu caminho. Estamos a terminar. A última pergunta. Se ganhar as eleições, será Presidente, e se perder? Se ganhar as eleições, serei Presidente. Gosto mais de sublinhar esta parte, agrada-me mais. Eu acho que eu já respondi a essa questão, mas tenho todo o prazer em voltar a fazê-lo. Eu acho que se respeita tanto o voto dos eleitores, sendo Presidente da Câmara, como sendo vereador da oposição. Se eu perder as eleições, ficarei na Câmara como vereador da oposição. Espero que os meus adversários façam exatamente o mesmo. Não era incompatível, mas deixarei de ser deputado. Não é incompatível, mas deixarei de ser. Dr. Manuel Pizarro, muito obrigado. Desejo felicidades, como a todos os outros. Vêm aí as eleições e, enfim, como se diz no futebol, que ganhe melhor. Boa noite. Então eu estou disponível para ganhar, nem que sejam os 92 minutos. É até muito inspirador. Muito bem, fica essa mensagem a fechar. Dr. Manuel Pizarro, boa noite. Ficou aqui mais uma entrevista com mais um candidato à Câmara Municipal do Porto. Vai ser assim ao longo desta semana. Carlos Ascensão.